Olá, seja muito bem-vindo a esse quadro de bate-papo do YouTube, que ainda nós não temos nome, mas em breve nós teremos. Um bate-papo que nós falaremos sobre diversos assuntos, não exclusivamente sobre finanças. Falaremos bastante sobre teologia, teologia na vida prática, traremos autores de livros, pastores, amigos, com algum tema central para a gente discutir sempre com a perspectiva bíblica, para que a gente possa entender como é que é essa teologia na vida prática. Então, hoje é um privilégio estarmos aqui já falando sobre um tema tão importante, mas antes de a gente já ir direto para o tema, eu vou apresentar quem estará sempre aqui nesse bate-papo aqui comigo. Primeiro, como não poderia ser, né, deixar de ser, a minha querida e amada esposa Silvia. Muito bem-vinda, meu amor. Depois dessa? Oi, gente, tudo bem? Estamos aí para bater papo juntos. Aproveitem aí os comentários também para mandarem as sugestões, as perguntas, as críticas, temas, tudo que vocês quiserem. Coloca aí nos comentários, exatamente. Esse papo é nosso, né? A gente está começando aqui, mas a gente pode continuar, a gente sempre vê os comentários, então aproveitem aí. E junto comigo e com a Silvia está uma pessoa muito querida, um amigo de longa data e também parceiro nosso aqui, Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, queridos. Uma honra poder estar com vocês. Espero não atrapalhar, né? Não. E só aqui um contexto, né? Eu e Silvia somos da Igreja Presbiteriana CMA. Daniel é presbítero lá na Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Nós somos de uma mesma igreja no passado, construímos uma amizade e somos muito gratos de essa amizade ter perpetuado. E eu diria que somos mais do que amigos, né, Daniel? Assim, a gente somos irmãos. Muito próximo. Mais do que isso, nós somos irmãos. Apesar de uns batizarem os filhos e outros não, a gente é muito amigo. Acontece, mas é isso aí. Tamo junto. Bom, antes de a gente chamar aqui o nosso convidado, eu queria só fazer um pedido. Para que, com fé, você já curta, compartilhe esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que será imperdível, inesquecível para você. Tá? Então já encaminhe também para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal que a gente vem trazendo aqui já alguns vídeos sobre finanças, vamos trazer muitos mais, e também agora teremos esse quadro, tá? Que a gente vai conversar aqui sobre teologia na vida prática, sobre diversos temas aqui. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso convidado. Silvia, meu amor, por favor. Ele vai se apresentar, mas eu quero trazer umas informações que talvez vocês não tenham. Ele não sabe que eu vou trazer essas informações aqui sobre ele, porque o restante vai ser fácil de vocês saberem. Mas olha, quer ver? O nosso convidado, ele prefere e recomenda fortemente a batata palha extra fina no cachorro quente, com base uma física de aderência, enfim. Ele é São Paulino. Ele também torce para o Barcelona e eu tenho uma desconfiança de que ele tem um time em cada canto da terra, que é para dar uma equilibrada aí, porque ser São Paulino não está sendo fácil. E ele é o autor do discurso de capivara falante mais emocionante da literatura brasileira, quiçá mundial. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa ler o livro Aquilo que Para no Ar. Então, este é o restante ele pode dizer para vocês, mas essa informação provavelmente poucos teriam. Tá certo ou não tá, convidado? Certíssimo em tudo que você falou. Batata palha, capivara, passando por times no mundo todo. É isso mesmo. É isso aí. Mas pode se apresentar, então, aí para agora diga para nós aí aquilo que eu não disse. Acho que o mais importante você já falou, né? São essas coisas. O resto é bem secundário em comparação com capivaras e batata palha. Mas meu nome é Emílio, sou pastor da Igreja Presbiteriana Semiária em Brasília, Distrito Federal, onde eu estou já desde 2011 pastoreando essa igreja, desde a sua plantação. E tenho servido ao Senhor principalmente dessa maneira, mas também de outras formas, como professor de seminário, autor de alguns livros, uma palestrinha aqui, outra ali, tentando abençoar com os dons que Deus me deu aqueles que são parte do povo dele e também chamar outros a conhecerem a Cristo. Pessoalmente falando, sou casado, tenho uma filhinha de 10 anos, a Débora, e eu e a Annelise nos conhecemos desde a infância.
e estamos aí há 20 anos casados. O que mais? Algo específico? Linhas gerais, estamos aí, né? Ah, maravilha. Ah, e compartilha aqui, a gente compartilha aí desse sentimento barcelonista. Tá? Aqui em casa todo mundo é Barcelona, apesar de o Davi às vezes querer dar uma pisada fora, indo ali para um time meio de branco estranho lá em Madrid, entendeu? Mas a gente vai lá e resgata e coloca ele no caminho que deve andar, entendeu? Amém. É isso aí. Siga firme. Se precisar, eu dou uns presentinhos do Barcelona para ele também. Maravilha. Não, a gente já tem investido pesado. Assim, eu queria a camiseta do Real Madrid. Eu falei, não, é do Barcelona que você vai ganhar. E a Polícia Federal não permite que venda no Brasil. A camisa do Real Madrid é droga pesada, alguma coisa assim. É isso. Pessoal, então assim, hoje o nosso tema é esse livro maravilhoso, Sansão e o Amor Invencível, que saiu, foi esse ano, né, Emílio? Foi no início do ano. Foi ali na época da Conferência Fiel Mulheres, acho que foi em março. Foi o lançamento dele. Você tem menos de um ano aí no mercado. E eu lembro quando eu vi a Fiel lançando assim, alguns spoilers de quais seriam os livros do ano e tal, aí eu vi que ia sair esse, assim, a gente já colocou aqui na nossa lista de leitura obrigatória aqui, porque... A gente meio que parou de ler o que estava lendo para esperar esse livro, porque... Furou a fila, assim. A gente falou, não vou ler mais nada até chegar esse livro. Olha, eu não vou negar não, mas furou a fila aqui, entendeu? Não vou ler mais nada, ótimo. E foi uma bênção, né? Uma bênção para a nossa vida, tanto que, assim, eu falei, poxa, eu acho que o primeiro assunto que a gente tinha que trazer nesse quadro seria esse livro, né? Que recentemente, vamos dizer assim, saiu, você tem outros livros, enfim, mas esse é um dos mais recentes que saiu, e a gente queria conversar sobre esse tema hoje, tá? Primeira coisa, assim, por que Sansão? Eu sei que, né, lá na nossa igreja, na CMA, nós temos esse hábito de fazer uma exposição sequencial dos livros, mas por que Sansão especificamente? E eu já vou engatar em duas perguntinhas aqui, rapidinho, depois que você falar sobre Sansão, sobre o porquê, é o único spoiler, espero, dado o livro, por que você coloca aí títulos em latim, que isso foi uma coisa que chamou a gente a atenção, né? E essas epígrafes que você coloca ali, algumas músicas, poemas, como é que isso surge na hora de escrever? Tá, beleza. Sansão é um personagem com o qual sempre fui fascinado. Lembro desde criança, acho que vários dos meninos gostam da ideia de um cara super forte, né? Algo que quase que o Hulk da Bíblia, que ao mesmo tempo que é fortão, mas às vezes faz umas bobagens, meio destrutivo, assim. Então sempre foi um personagem que me interessou muito. E, primeiramente, eu lancei livros focando na história bíblica de outros personagens, como Ruth e depois Esther. Mas aí, quando foi a hora de pensar, e o próximo? Quem que eu faço? Não muito antes, eu tinha pregado aqui na igreja, com os outros pastores, uma série expositiva em Juízes. E eu sempre pensei, o que eu faço com isso? Eu faço um livro inteiro sobre Juízes? Né? É muita coisa. Pensei, olha, daria para pensar as sessões específicas lidando com um ou outro personagem. Por exemplo, Sansão, que eu tinha feito 5 sermões na história dele. Então pensei, puxa vida, isso eu acho que daria um livro. Comecei a brincar com essa ideia, porque eu gosto em particular de lidar com alguns personagens que a meu ver são um pouco mal entendidos em algum aspecto. Não estou dando uma palavra nova que ninguém nunca ouviu antes, não é isso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma visão popular muito limitada, seja pelas historinhas que aprenderam na EBF ou pelos desenhos dos vegetais ou alguma coisa assim, e não tanto moldada pela própria escritura. Então eu acho que Esther era uma personagem assim, que o pessoal pensava muito na princesinha Cinderela, alguma coisa assim. E Sansão, as pessoas se lembram que tinha um negócio de um cabelo comprido, alguma coisa aí de mel e leão, mas por que Sansão como Sansão e o que Deus fez através de um homem tão quebrado, tão complicado? Então isso que me fascinou na história dele, a ponto de querer trazer um livro lidando com esse personagem. E a questão dos nomes em latim, eu gosto dessas frases em latim, assim, tem várias que eu coleciono aqui a colar. Eu acho que o latim ele tem um jeito de dizer as coisas que é bacana. Mas surgiu a brincadeira de usar isso porque num dos capítulos, especificamente, né, o Civis Pacem Parabellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra, eu usei muito isso quando eu preguei. E a partir disso eu pensei, puxa vida, eu acho que dá para pegar aqui um
uma frase em latim que resuma cada capítulo. Então fui atrás, aí fiz uma pesquisa divertidíssima de frases em latim, passei horas brincando em sites que tem frases bacanas, e cheguei a essas aí para descrever cada capítulo. Eu esqueci de comentar que você é campeão mundial de Duolingo, né? Então tem essa coisa também, né? Então, assim, para quem sabe ser é campeão mundial de Duolingo, procurar frase em latim é tranquilo, né? Olha, o meu Duolingo, na verdade, eu estou ali com 520 dias mais ou menos de ofensiva, sem falha. Mas tem gente com muito mais. Eu vejo lá meus competidores, tem gente com para lá de 2.000 dias sem perder. Sem falha. Eu não sou, no máximo eu sou campeão da igreja aqui. Eu acho que aqui na igreja não tem ninguém à minha frente no Duolingo, não. Eu tô lá fingindo meu italiano. Você sabe que você levantou um oponente agora. O Silvano vai colocar o Duolingo hoje no telefone. Vai entrar nessa treta contigo agora, aí. Né? Mas competição, chamou competição. Mim, né? Ele tá 500 dias atrás. Como é que vai me passar? Só se eu errar. É com isso que ele tá contando. Ele vai fazer de tudo para isso acontecer. Só um contexto para quem não está entendendo é porque é o seguinte, eu sou uma pessoa muito competitiva. E assim, competitivo comigo mesmo, né? E assim, qualquer coisa para mim vira uma competição e aí eu vou buscando algum atalho aí para colocar isso na minha vida. E tem uma frase que meu pai me ensinou, que eu levo para o resto da minha vida, que é: treino é jogo e jogo é guerra. Então, assim, eu não sei brincar, entendeu? Jogo é guerra. A Silvia fica não, indignada é uma palavra muito forte, mas assim, ela mais brinca comigo isso do que outra coisa. Às vezes a gente vai brincar assim de tabuleiro com os meninos e tal, os meninos estão lá brincando, zoando, eu tô lá para competir, para ganhar e tal, e eu não consigo entrar só para participar, não. Ela nem fala suando, frio. Não, e agora lá na CMA tem um torneio semanal de ping-pong, né? Então eu tenho entrado nessa também aí. Tem um complexo esportivo Semear agora, né? Que consiste numa mesa de ping-pong, mas a gente chama de muito bom, hein? Esportivo. E realmente tem alguns adultos que jogam a sério com as próprias crianças ali. Silvano jogando com criancinha de 5 anos e cortando na cabeça da criança. Pá! É triste de ver. Aprende desde criancinha a perder, né? É muito triste de ver, realmente. Isso vai formando caráter, né? Eu preciso ser acompanhado aí pelo conselho. Eu vou falar com o seu pastor. O primeiro passo é admitir que você tem um problema. Exato. E uma pergunta, assim, não sei se em todos os livros, mas todos os livros que eu li, seus, assim, os de teologia, ligado? Sempre tem ali aquela, acho que é epígrafe o nome, se eu não me engano, né? Que vem ali o nome das citaçõezinhas, assim. As citações e tal. Como é que isso, assim, como é que esse trabalho investigativo, que eu acho que deve ser uma delícia, né? Assim, fazer essas conexões e tal. Como é que é isso? Assim, por que você faz isso também? Tá. A razão de eu fazer isso, além de ser divertido, e muitas vezes coisas a gente faz só porque são divertidas, mas a razão, o benefício disso, eu espero, para o leitor muitas vezes o leitor ele tem uma dificuldade de perceber que o texto bíblico, escrito 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ele diz respeito à vida atual. Eu acho que essa é uma dificuldade de todo leitor da Bíblia, certamente de nós pregadores da Bíblia. Então, ao botar frases de um livro, de um filme, de um seriado, que são mais ou menos o mesmo tema do que o capítulo da Bíblia vai tratar, eu espero mostrar para o nosso leitor que os dilemas que Sansão, ou Ruth, ou Esther, ou Salomão em Eclesiastes lidou, não são muito diferentes dos nossos, não. Mesmo com revolução digital, mesmo com globalização, mesmo com toda a complexidade do nosso mundo atual, o coração humano segue sendo muito similar. Então eu boto assim, puxa vida, olha aqui, ó, que legal. Os temas de Salomão são os temas das músicas de hoje. Eu lembro até quando eu estava fazendo o livro em Eclesiastes, Isso é Filtro Solar, que eu fiz uma chamada pública assim mesmo. Falei assim, mandem aí frases que vocês pensam. E eu botei o agradecimento no livro a todo mundo que eu acabei selecionando uma frase ou outra. E choveu, assim, sério, teve 300 contribuições ou mais de trechinhos de filmes, livros e tal. Então é isso, eu acho gostoso fazer essa correlação do texto antigo com a cultura contemporânea. Legal. Vai lá, meu amor. Eu vou fazer uma outra pergunta rapidamente aqui. A gente espera que pastores escrevam livros de teologia, mas você escreve outras coisas também, né? Tem a coleção do Ano de Histórias que eu amo. Até os meninos já estão aqui entrando na fila aí para ler.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa de contar histórias, de escrever. Como é que isso surgiu para você? Conta um pouquinho mais sobre esse seu lado escritor aí para nós. Beleza. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Desde ensino médio, faculdade de jornalismo, uma faculdade em que naturalmente a gente escreve muito e assuntos muito variados. No seminário, nos anos de seminário, acabou que a escrita teve que se restringir a trabalhos de teologia, teses e coisas assim. Então foram aí 7 anos escrevendo basicamente trabalho teológico. Mas sempre ficou no coração a vontade de escrever outras coisas. E assim que eu me vi com liberdade para isso de novo, eu comecei a pôr em prática a escrita não só de livros de teologia, mas artigos sobre a vida, artigos sobre tênis, o jogo de tênis, artigos sobre a música do Coitelinho, artigos sobre assuntos que me interessam. Eu gosto de escrever sobre a vida, sempre com um viés teológico, porque eu entendo que a minha cosmovisão cristã vai estar em tudo que eu faço, e às vezes eu coloco isso de forma mais ou menos explícita. Mas também escrever histórias. Sempre fui um leitor voraz de ficção. Sempre gostei muito de ler ficção. Isso nunca mudou, eu continuo lendo muita ficção. Acho que leio mais ficção do que teologia, mesmo sendo pastor. E decidi que ia tentar a mão em escrever boa ficção também. Comecei com algumas publicações apenas na internet, na minha página no Medium, que lá tem um monte de texto meu. E aos poucos fui criando coragem para mostrar isso para o mundo, de maneira que foram surgindo livros e mais livros e mais livros. Hoje já são 15 livros pequenos, né? Nenhum deles é do tamanho de um romance, eles são mais algo como a gente classifica como um conto, em termos de contagem de palavras, algo em torno de 5 a 20 mil palavras, todos eles. 5 mil a 20 mil. E agora estou escrevendo algo maior, algo que vai ser do tamanho de um romance mesmo. Então, escrever ficção para mim é um deleite, escrever teologia para mim é um trabalho. Então, essa é a grande diferença, sabe? Quando eu escrevo um livro como o de Sansão ou outros, eu estou trabalhando, e acho que é importante, eu faço isso, boto horas de trabalho. Espero servir ao povo de Deus assim. Mas quando eu gasto um tempinho escrevendo uma história, seja de Shih Tzus ou seja do que for, isso para mim é hobby, é lazer, é cansativo também, mas é um deleite para mim. Então, o mais provável é que eu faça isso para sempre do que livros de teologia. Livros de teologia, qualquer hora eu me aposento e deixo eles para lá. Mas os de ficção vão ter sempre. Eu queria mudar o assunto aqui. Desculpa, Daniel, rapidinho falar. Deixa eu só fazer um parênteses. Pode falar. Você já pensou em mudar de mídia, escrever um roteiro de cinema, alguma coisa nesse sentido? Assim? Uma série? Eu acho que seria legal, sim. Eu sei que escrever para roteiros teria um aprendizado grande aí, porque tem um tipo de escrita específico, né? Mas sim, acho que seria legal, sim. Tenho vontade, sim. Não está no plano imediato, assim, mas quem sabe? Porque a gente carece muito também, né, de bom cinema, né? Sim, com então, certeza. Como você já tem expertise em fazer histórias, né, criar histórias, criar personagens e tal, seria muito legal, muito bacana. Principalmente com uma cosmovisão cristã saudável, né? Aí é o que há, né? Isso mesmo, mas não sem perder as oportunidades aí. Meu irmão é cineasta, né? Então certamente seria legal escrever alguma coisa para ele dirigir e produzir. Seria muito legal. Bom, vamos aguardar. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu ia falar, eu não tenho esse poder. Eu queria falar sobre esse romance aí, eu queria saber se é o Lancelotti, Maria Fernanda e tal. Mas eu não mando nesse negócio aqui. Depois. Então eu vou fazer a pergunta que eu tenho que fazer. Depois você faz as perguntas censuradas. Eu fiquei muito interessada nesse romance, mas eu não posso mudar o tema. Eu queria, pastor, que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o contexto de Israel dentro da história onde Sansão se insere, né? Do livro de Juízes todo. Então, mais ou menos o que estava acontecendo ali. E, assim, a gente lê o livro, mas a gente tem muita gente que está ouvindo a gente que às vezes não conhece. Então, para a gente entender mais ou menos em que contexto essa história está inserida. Beleza. O livro de Juízes, ele é talvez o pior período, um dos piores, né, da história de Israel. Ele se dá no tempo intermediário entre a terra ser conquistada, a terra de Canaã, e o estabelecimento da monarquia, com o rei Saul, depois Davi, Salomão, aquilo tudo. E é um período muito difícil, porque o povo já está na terra, ao mesmo tempo eles não fizeram a conquista da terra do jeito que deveriam ter feito, eles deixaram focos de paganismo aqui e acolá, os povos que tinham ter sido tirados não foram, e então Israel está num lugar muito perigoso espiritualmente. Não existe um governo central, cada tribo tem seu território, sua liderança local, mas as tribos estão flertando com o mal, as tribos estão
se interessando pelos falsos deuses dos pagãos que estão ali perto. As tribos estão se esquecendo do Senhor que os tirou da terra do Egito e lhes deu aquela terra. Eles estão assim meio que num lugar espiritualmente muito danoso. E o livro de Juízes, ele mostra vários ciclos em que a mesma história parece que se repete. Você vai lendo o livro de Juízes e fala assim, de novo isso? É de novo isso. De novo o povo fazendo a mesma coisa. E o ciclo vai mais ou menos assim. O povo de Deus está de boa, aí se interessam pelos deuses dos Moabitas ou de um outro povo que seja. Deus resolve puni-los por meio de permitir que eles sejam subjugados por um rei pagão de outro povo, seja Eglon, seja quem for. Eles passam um tempo de aperto, eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta algum juiz, chamado de juiz, Baraque e tantos outros, Eude. Ele vai, lidera o povo luta, conseguimos liberdade, voltamos a ser livres. Passa um tempinho, Israel já começa a se empolgar de novo com os falsos deuses e o ciclo se repete. E é ciclo após ciclo após ciclo. Só que não é apenas uma repetição assim, é uma repetição descendente. O que acontece é que em cada um desses ciclos, Israel vai se mostrando menos pronto a lutar e mais pronto a se entregar aos falsos deuses. Quando a gente chega na época de Sansão, já é no final do livro de Juízes, já é uma das últimas coisas que acontece. E o povo de Deus já está realmente bem entregue aí, no caso aos filisteus. O povo de Deus já não está nem clamando mais por socorro. Essa é uma das grandes diferenças de Sansão para os outros, que nos outros a gente vê o povo chamando, Senhor, liberta, nos manda socorro. Nesse ciclo de Sansão, nem isso a gente vê. O povo já está bem conformado mesmo. Então é um período de, como tem aquele refrão, né? Cada um fazia o que era certo ou reto aos seus próprios olhos. Porque, claro, é uma receita para a tragédia. Se cada um faz o que está na sua cabeça, cada um faz do seu jeito, provavelmente não vamos andar bem. Que é bem dentro da nossa realidade hoje, né? Spoiler aí. Sim, eu acho que a ideia de cada um sendo lei para si mesmo, né? Ninguém quer se sujeitar à palavra de Deus, aos caminhos do Senhor, cada um quer dizer como a vida deve andar. Isso é muito perigoso. Mais alguma pergunta aí? Dessa primeira introdução? Pode seguir, chefe. Não. Manda que a gente obedece. Eu tenho uma pergunta só dessa parte de introdução, até para colocar o livro como um contexto geral. Assim, se fosse colocar, sei lá, em poucas palavras, pastor, assim, o que seria o tema central do livro? Assim, qual é o fio? Assim, como percorre o livro nesses capítulos aí de Juízes em relação à Sansão? Eu acho que um fio condutor é a gente ver que quem vence o mal, quem vence o pecado é o Senhor Deus. No final das contas, não somos nós somos falíveis. Mas, mesmo nisso, Deus se vale até mesmo de nossos esforços pequenos e falhos e conturbados, e mesmo nós, levando vidas imperfeitas, somos instrumentos nas mãos do Redentor. Então a ideia, o título do livro é Sansão e o Amor Invencível, né? Quem vence é o amor de Deus, e a vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Quando você olha a história da redenção, só tem um grande herói que não tem pecado, o nosso Senhor Jesus. Todos os outros são gente falha. De Adão até Sansão, passando por Noé, Abraão, os heróis do Novo Testamento, os apóstolos, todos pecadores que pisam na bola, que erram feio, mas quem está escrevendo a história da redenção é o nosso Deus. E ele não se deixa vencer, ele vence. Legal. É isso mesmo. Vai lá, Dani. Dando continuidade também, né, já na história de Sansão, você falou uma coisa interessante, né, que foi uma das que me chamou a atenção, que foi esse fato de Israel já nem estar clamando mais, né? Sim. E isso, já não está nem preocupado, já está meio entregue, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre que Deus é esse, né? Gracioso, que vai atrás daquele que nem mesmo clamando por ele está. Sim. Eu acho marcante isso também, porque se parece muito com a nossa situação. A Bíblia descreve o amor de Deus por nós em Cristo como ele nos amando quando nós ainda não o amávamos. Ele nos amando quando estávamos mortos em nossos pecados, como eram aquelas descrições todas que a Bíblia traz, filhos da desobediência, filhos da ira, mortos espiritualmente. Então, o amor de Deus por nós, ele não começa porque nós nos fazemos amáveis ou porque nós clamamos e pedimos ajuda e ele se compadece de nós.
Na verdade, é o amor de Deus por nós que inicia a nossa relação. Então, sim, nós estávamos nessa mesma situação de Israel, mortos espiritualmente, escravos do pecado, sem perspectiva alguma, sem nem clamar a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu em nosso favor e fez tudo o que fez. Então, é muito bom ver isso, é um amor que inicia o relacionamento. Não um amor reativo, mas um amor que começa, que age, que vem em nosso favor. E isso é uma boa coisa, porque, sabe, ao longo da vida, nas próximas décadas, não sabemos o que Deus tem para cada um de nós. Mas pode ser que nos vejamos também em períodos de profundo esfriamento espiritual. E é tão bom saber que, no final das contas, depende dele vir por nós, muito mais do que nós clamarmos e fazermos por merecer. Sim, sim. Contextualizando um pouquinho mais, Sansão é nazireu, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre esse voto também, né? O que é ser nazireu? Isso é muito interessante mesmo. A lei tinha essa estipulação desse tal voto nazireu, que era um voto voluntário. A ideia era, você poderia, qualquer pessoa em Israel, poderia fazer um voto e dizer assim, por 6 meses eu vou aqui me dedicar ao Senhor de uma forma específica, e tinha algumas estipulações. Ele não poderia, nesse tempo, beber vinho, bebida forte, tocar em cadáveres, ele não podia passar navalha no cabelo, ia ter que deixar crescer, tudo mais. Era um voto voluntário e temporário, Sim. ao qual a pessoa se submetia por uma razão dela. Acabando esse período, ela iria perante o sacerdote, faria seus sacrifícios, rasparia o cabelo, segue a vida normalmente. Então era algo temporário. E o curioso é que, quando o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, ele coloca para Sansão essa estipulação de que o menino seria nazireu desde o nascimento, o que já é um negócio diferente. E seria assim a vida toda. Ou seja, não foi nem voluntário da parte de Sansão, não é que ele quis fazer, e nem era algo temporário, era algo para a vida toda. Então Sansão foi colocado sob regras muito mais estritas do que os outros israelenses precisavam viver. Ele parece não ter ligado muito para essas regras ao longo da vida toda, mas o fato é que ele tinha aí uma missão diferente, porque ele foi selecionado por Deus para ser o libertador de Israel, aquele que começaria a libertar Israel dos seus captores, do seu jugo. Então ele tinha essa missão, e essa missão ia ficar aparente na vida dele desde ali do nascimento. Na verdade, desde o ventre, a mãe já teria que se privar de algumas coisas por ele também. Sim. Então essa é a ideia aí do nazireu. Deixa eu só contar uma coisa rápida. Eu vou falar, eu vou ser o alívio cômico aqui do negócio, eu acho. É o seguinte, na minha antiga igreja, da minha juventude, o pessoal falava que eu era parecido com Sansão. Sansão era nazireu e eu era narizeu, porque eu tinha o nariz avantajado, entendeu? Aí tinha mais alguns amigos que tinham o nariz bem avantajados, eram os narizeus da igreja, entendeu? Essa é ótima, bicho. O voto era sempre falar assim, gente, tô mexendo pro lado. Exatamente. Ficar mais isolado para não roubar o oxigênio do outro, entendeu? Não respirar fundo e tal. Nunca. Bicho, terrível. É só porque eu não podia deixar essa passar. Assim. Eu tava deixando essa passar, né? Eu tava te poupando. Você não misericordiosamente estava poupando, mas... Eu lembrei disso. A Silvia não deixa passar, tá? Só para quem não conhece a Silvia, ela não perde uma oportunidade de fazer uma piada, entendeu? Gente, então, não é tudo verdade. Não, imagina. Então, esse lá. É o capítulo 13, né, de Juízes, ali trazendo desde o nascimento, né, o anjo do Senhor falando lá com a mulher de Manoá, que a gente não sabe o nome, vem Manoá, enfim, aí tem essa questão do voto, que é muito curiosa, né, e agora vamos para o capítulo 14. Vai lá. Quer voltar? Não, era sobre isso mesmo. Porque eu gostei muito dessa perspectiva que às vezes a gente passa batido no relato bíblico, de que Sansão olha, deseja e pega o que quer, né? E isso fala muito sobre essa mensagem que é tão o tempo inteiro na nossa cabeça nos dias de hoje, desde as crianças, sobre seguir o nosso coração. Siga o seu coração, faz o que o seu coração te manda, né? O que Sansão nos ensina sobre seguir o nosso coração?
É isso mesmo. É como se o coração fosse uma espécie de um guia infalível acerca do caminho para a vida, né? Siga o seu coração e tal. É uma mensagem bem sei lá, de seriados ou de desenhos infantis ou coisa assim. E claro, uma vez que a Bíblia ensina para a gente que o coração é enganoso e corrupto, a gente tem que falar para a mente, não siga o coração, siga a palavra de Deus. E sim, Sansão ele é muito parecido com o resto de Israel. Às vezes a gente vê, tem muitas similaridades entre o próprio Sansão e Israel nesse sentido também, de que ele faz o que é reto aos seus próprios olhos, assim como Israel. Ele foi colocado debaixo de leis específicas, ele não está nem aí, ele quebra todas. Israel vive nos ciclos de erro e acerto, ele também. Ele faz uma bobagem e você pensa, não, Deus livrou dessa, ele vai aprender. Da semana que vem está lá fazendo de novo. Mês que vem, ou passa uns meses, sei lá, às vezes o tempo não é muito claro ali, mas ele é muito parecido com Israel. E quando a gente entende que o nosso coração não é o guia para a vida, a gente começa a ficar mais sábio. E a gente começa a ver que a gente precisa informar o nosso coração e a nossa consciência. Eles precisam ser treinados, trabalhados com a Escritura. Porque é ela que traz a renovação da nossa mente, nos termos de Romanos 12. Né? O nosso coração, naturalmente, ele é conformado a este século. Ele pensa que nem o tempo dele pensa. Ele inclina para o pecado, ele inclina para ser lei para si mesmo. É a palavra de Deus que nos liberta da tirania do nosso coração. E nesse capítulo, né, que a gente está falando ali de Juízes 14, é na situação em que Sansão vai e quer se casar com uma filisteia, uma pessoa, né, do povo inimigo de Deus. E é por isso que a gente chega nessa questão, né, de que os olhos de Sansão desejavam, ele ia lá atrás e queria porque queria. Né? E ele já vai também contra o costume da época, que os pais, né, que buscavam uma noiva e tal, ele vai lá, busca no povo inimigo, seus pais ainda perguntam se não tem alguém ali, né? Não tem nenhuma aqui. Cara, é impressionante, né? Assim, é impressionante como o Sansão sempre vai contra o fluxo, vamos dizer assim. Né? E a gente, aí até só pegando uma conversa do início do nosso bate-papo aqui, que as pessoas que muitas vezes conhecem da história de Sansão, e vamos dizer assim, até que de uma forma quase que folclórica, né? Eu digo, a grande massa da população mundial conhece mais a história ali de Sansão e Dalila, algumas coisas aqui, mas tem tantas riquezas assim que a gente pode aprender na história de Sansão, que nos chama a atenção, né? E que tem um ponto que eu sei que daria para fazer um bate-papo só sobre esse assunto, tá? Mas, assim, qual é o perigo? Eu sei que a gente está dentro do contexto aqui, falando de Sansão se casando, querendo se casar com uma mulher, né, filisteia. E qual é o perigo da gente, dessa questão do jugo desigual, por exemplo, da gente se casar, permanecer casado, enfim, se casar com uma pessoa que não professa a mesma fé? Eu sei que daria para a gente falar muita coisa, mas de repente pincelar alguma coisa aqui. Perfeito. Esse é um tema muito importante mesmo. A gente tem visto como isso é um crescente problema no meio evangélico, como muitas pessoas estão dispostas a se tornar da carne de uma pessoa que não professa Cristo. Partilhar a vida, se tornar uma pessoa com alguém que não serve ao seu Senhor. Isso é muito estranho. Isso é biblicamente muito estranho. As pessoas justificam de inúmeras formas. Mas ele é uma boa pessoa. Mas ela é melhor que muito crente. Mas não sei o quê. Mas ele incentiva que eu vá à igreja. Tem todo tipo de sugestões e desculpas. A gente já ouviu todas como pastor, né? Mas o exemplo de Sansão mostra muito claramente como, no final das contas, você está fazendo uma escolha tola. Por mais que seja alguém que é agradável aos seus olhos, que enche o seu coração, que seja alguém que parece te incentivar na sua fé, se não é alguém que nasceu do Espírito, é alguém que vai prejudicar a sua caminhada na fé, e não alguém que vai incentivar. Muitas vezes cristãos têm a ideia de que a escolha do cônjuge diz respeito apenas a alguns aspectos da vida. A gente partilha dos mesmos interesses, a gente tem visões parecidas quanto a família, dinheiro, tempo livre, trabalho, e meio que assim, se a gente combina em 5 de 7 ou 8 aspectos, tá bom. A gente só não combina no da religião, mas combina em 6 ou 7 de outros aspectos.
E, na verdade, a questão da fé, ela é a basilar. Porque ela vai influenciar tudo, de criação de filhos, a uso do tempo, de uso do dinheiro, a férias, de o que a gente faz quando familiares estão doentes, tudo passa por isso. E Sansão deixa clara a tolice de ele gostou de alguém, não importa se ela é serva do Senhor ou não, ele vai atrás e ele bota os pais nessa situação delicada, e o casamento em si é uma confusão, né? Toda a festa que vem do casamento é uma treta gigantesca. E esse é um problema real nos nossos tempos também. É até sobre isso, assim, que ou festa de casamento que deu problema, né? Porque tiveram as bodas ali, aí teve a matança de um leão, charadas no meio, mortes, uma festa de casamento bem excêntrica, né? Eu não costumo ter assim. Eu nunca fui a uma festa de casamento que tenha charadas entre o noivo e os padrinhos, né? E os padrinhos valendo não sei o que, acaba em morte, é confusão muita. É um negócio complicado. Desculpa, pode continuar. Não, fique à vontade. Acho que tá aí o roteiro do filme, hein? Uma festa de casamento bem... Eu posso mudar o ambiente, né? Em vez de Israel antigo, eu faço se passar, sei lá, na Bahia contemporânea, ou Minas Gerais, alguma coisa assim. Vai dar um filme tipo Se Beber Não Case, né? Um filme nesse estilo. Se bobear, Se Beber Não Case foi baseado nisso aí. Se olhar bem, deve ter umas coisas. Não tem leão, mas tem um tigre, não tem um tigre? Tem um tigre. Ai. E esse é o contexto, né, de Juízes 14, enfim, e só tem um ponto que eu queria chamar a atenção, é que nesse processo ali do leão, enfim, do favo de mel, tem uma primeira quebra do voto de Sansão como nazireu, certo? Sim, correto. Acho que é importante pontuar isso para depois, quando a gente chegar em Sansão e Dalila e falar do cabelo, porque são coisas, são pontos importantes na história de Sansão que a gente vai vendo que acha que assim, foi uma coisa específica e tal, mas vê uma sequência de quebras, uma sequência de tolices, né, que culminam no que a gente viu, né, enfim. Acho que isso é legal a gente deixar no ar para depois a gente puxar aqui. Sim, ele, de certa forma, ele vai paulatinamente quebrando cada um dos aspectos das expectativas da lei dos nazireus, né? E nesse momento ele quebra essa questão dos cadáveres, né? Era uma das exigências da lei, não tocar em cadáveres. Há uma certa discussão acerca disso, se isso era apenas cadáveres humanos, ou, por exemplo, o do leão estaria valendo, que ele passa lá para pegar mel, mas chega um momento que ele está matando tanta gente por aí, tá pendurando corpo e coisa assim para todo lado, que a gente vê que a coisa já saiu do controle mesmo. Mas logo depois também ele pega a queixada de jumento fresca também. Que a gente vai chegar, a gente vai chegar agora. Faz uma matança braba, né? Que, assim, é uma das cenas, confesso assim que quando eu leio na escritura, é uma das cenas mais impressionantes para mim, porque você tem uma situação lá que ele pega raposas, amarra, né, a cauda, enfim, o rabo, enfim, coloca a tocha e joga no meio da plantação. Eu fico imaginando isso. Eu falei, gente, que loucura, cara. Que loucura. É um caos, né? É um caos que esse homem criou. Porque foi a vingança dele, né? A coisa vai escalonando, assim. Ele mata e eles matam de volta, aí ele fica bravo, aí ele queima toda a lavoura deles, aí eles querem capturá-lo. Então, esse sistema de pagar o mal com o mal, de uma retaliação sobre a outra, né? Você fez isso comigo? Espera só para ver. E aí ele pega as raposas, coitadas das raposas, não tinha nada a ver com a história, e toca fogo nelas, e imagina uma raposa em chamas enlouquecida correndo no meio da plantação de trigo ou do que fosse, e espalhando fogo para todo lado, e os caras perdem a lavoura toda nessa brincadeira aí. O cara simplesmente acabou com tudo. Uma frase que você falou até no livro, desculpa, só porque me lembrou a frase que você falou, a criação, né? Sofrendo, mais uma vez, pela estupidez do ser humano, né? E isso é impressionante como a gente causa mal, né? A gente causa mal de todas as formas, né? A gente está, por causa dos nossos desejos maus, por causa de darmos liberdade ao pecado, a gente acaba... Todo mundo sofre ao nosso redor.
Todo mundo. Você vê a própria Filisteia, que acaba morrendo também, né? Ela, coitada, ela é vítima nessa situação toda. Se vê aí entre Sansão e os outros caras, e ela não tinha culpa de nada, acaba morta pelos seus próprios compatriotas também. Então, é cheio de vítimas no caminho, né? Essas balas perdidas do pecado estão acertando gente para todo lado. E aí, esse tipo de povo, né, que Sansão vai atrás para formar uma família, né? Isso mas tem um ponto, né? Ali já a gente chegando em Juízes 15, que chama muita atenção da gente, que assim, Judá entrega Sansão para os filisteus. Sim. Assim, é impressionante, né? Porque aparentemente Judá reclama, né? Por que está acontecendo tanto ali com os próprios filisteus? Por que vocês estão indo atrás da gente? Aí eles apontam para Sansão, aí 3.000 homens vão atrás ali de Sansão para entregar, né? E depois ele faz essa matança generalizada aí com a queixada, enfim. Mas tem alguns pontos que eu queria pegar desse capítulo, que é o seguinte. Parece que, assim, até então, o povo de Israel estava em aparente paz. E começam esses eventos, né? Só que, de fato, não existia paz. Estava sendo subjugada pelos filisteus já há tempos. E eu não sei se... Me perdoe se eu fizer esse paralelo de forma errada, enfim, mas... Parece muitas vezes Judá, né, quando desistindo de lutar contra o inimigo, muitas vezes né, a gente desistindo também de lutar contra o pecado, às vezes os nossos próprios pecados e tal. Você vê como é que você vê isso, assim, Emília? Essa situação, né, de Judá, essa passividade de aparente paz, mas na verdade tem uma guerra e depois se torna visível, né? Mas e essa relação com a nossa luta contra o nosso pecado, de a gente meio que desistir, falar, não, já convivo com o meu inimigo aqui mesmo e vamos embora. É meu temperamento. É o meu temperamento. Sou colérico. Sou colérico. Ou seja o que for, né? Às vezes eu sou colérico, às vezes eu sou. Às vezes o pessoal bota a culpa na regionalidade. Não, eu sou desse estado, esse estado é assim. Sim. Ou da origem, né? Já ouvi essas também. A gente ouve essas desculpas todas. Mas eu acho que você matou aí uma ótima conexão. Você acertou em cheio, Silvano. A diferença desse ciclo de Sansão para os ciclos anteriores, uma das mais marcantes é essa. Por exemplo, talvez vocês, obviamente, se lembram de Gideão. Gideão começa ali meio estranho, aqueles testes que ele faz e tal, mas aí ele chama o povo para lutar e aparece gente. Lembra o que Deus precisa até fazer? Deus dá um jeito de fazer o quê? Reduzir a tropa, né? Porque ele queria que ficasse claro que a vitória era dele, então ele não deixa ir todo mundo, ele diminui. O Senhor afina o exército para não ir muita gente. Em outros momentos do livro é sempre assim. Na hora que surge aí um libertador, Eude, seja quem for, a galera fala assim, nossa hora de nos libertarmos dos nossos inimigos. Vamos para a luta. Esse momento deveria ser, quando a gente está vendo o filme, sabe, a gente está vendo o filme, a gente fala, sei o que vai acontecer agora. O eu sei que vai acontecer agora, para o leitor deveria ser, agora Judá vai ver que tem um homem lutando contra os filisteus, e agora o povo de Deus vai ver que se unirem a Sansão, ele vai ser o grande general, e eles vão lá e vão se libertar do cativeiro. E aí, para tristeza do leitor, para choque de todos nós, o povo de Deus fala assim, ô Sansão, você é louco, cara. Você não sabe que eles mandam aqui? Vai ficar arrumando confusão pra gente, cara. Vai arrumar problema agora. E eles entregam Sansão amarrado, em vez de ajudarem. Essa é a grande derrota do povo de Deus nesse momento. Em que fica claro que, por mais louco e atabalhoado e rebelde também que Sansão seja, ele é o único em todo o país que ainda se lembra que filisteus são o inimigo e que o Senhor é com eles. Só ele, de todo mundo. Todo mundo está bem feliz, tranquilinho ali debaixo da opressão do povo estrangeiro. E eu acho que sim, Silvano, você comparou bem. Às vezes nós vemos o povo de Deus lutando contra o mal, e às vezes a gente apanha do pecado, é uma luta constante. Mas estar em luta não é o problema. O problema é quando está assim. Quando a pessoa já abdicou de lutar.
Ela já desistiu, ela já falou, não adianta, eu vou ter que conviver com esse pecado a vida toda, eu não sou capaz de vencer isso, seja o que for, seja um vício, seja um jeito, uma reação, as pessoas que têm suas reações de ira explosiva, seja o que for, seja um vício, ou whatever, que seja o pecado, que a pessoa fala assim, tem jeito não, tô preso aqui, e o Senhor Jesus nos chamando à luta e falando, vamos, tô contigo, vamos lutar, e a gente fala assim, deixa quieto, que vai dar um trabalho lutar com isso, vai dar um trabalho mexer com essa situação, deixa para lá. Então, sim, é uma ótima comparação mesmo. A gente é engraçado, né? A gente vai lendo o comportamento do povo de Israel, e aqui especificamente a gente está vendo sobre Judá, e muitas vezes a gente se afasta e meio que fala assim, nossa, como esse povo era rebelde, como esse povo era desobediente, como se também não falasse sobre a gente, né? Então, isso é sempre um ponto que a gente tem que lembrar de que, assim, a gente às vezes fica revoltado, né, de ver, na época, e aí a gente pegando toda a história da redenção, né, de situações assim, maná caindo do céu e o povo reclamando, aí tinha a coluna de fogo, e o pessoal reclamando. E a gente vê tantas coisas, a gente presencia tantas coisas e a gente parece que está distante desse tipo de comportamento, mas na verdade não estamos, né? Então, é muito fácil a gente meio que se deslocar disso e a gente não tirar a trave do nosso próprio olho, né? Então, é impressionante. Exato. Hoje o Espírito habita em nós e a gente está reclamando, né? E quantas vezes a gente faz como Sansão, anda pelos nossos próprios olhos, segue o nosso coração e tudo mais. A gente é hábil também em fugir do Senhor Deus. Exato. Antes da gente ir para o próximo capítulo, que o Daniel vai fazer uma pergunta, só queria fazer uma observação também, que toda vez assim, nessas, vamos dizer assim, matanças, né, ali quando foi matar 30, quando foi matar 1000, a Escritura deixa sempre claro assim, que o Espírito se apossou de Sansão. Isso é importante porque a gente vai chegar depois, porque as pessoas acham que, literalmente, às vezes a força está ali, Daniel vai abordar isso, acho que é assim, não sei, abordar ali onde está a força de Sansão e tal, acho que é o cabelo. Quando eu era criança, eu confesso que eu aprendi na classinha que a força de Sansão estava no cabelo, entendeu? Não vou negar, não. Então, sim, acho que a gente pensa isso mesmo, que o cabelo era um amuleto ou um poder mágico, alguma coisa, né? Exato. E essa parte, quando fala que o Espírito, a pessoa foi lá e aconteceu, é importante a gente sempre estar atento a essas questões quando a gente lê a Escritura, porque que é a verdade, infalível e tal, e a gente deixa passar e achando que é uma coisa meio mítica, né? Que é uma coisa assim, era o cabelo que dava força, era isso e tal, e na verdade a gente está vendo que era o Senhor agindo sempre, né? Mas vai lá, Dani. Não, mas só queria fazer um comentário, que eu acho que para muitos presentes aqui nessa conversa, o fato do cabelo não ser fonte de poder nenhum é um grande alívio, né? Nem me fala. Me fala que o poder está só diminuindo. Bem que você disse que ela não perdia oportunidade. Não. Eu tô te falando. Vocês vão conhecer a Silvia. Eu conheço a Silvia. A gente cresceu na mesma igreja. A gente cresceu na mesma igreja, assim como você e a Annelise. Né? Então, assim, eu conheço a Silvia desde 9 anos de idade. Eu conheço. Sempre foi zoeira. Há tantos anos. Entendeu? Essa eu achei que valia muito. Valeu, achei que valeu também. Achei que você tem que quebrar o seu voto de não zoeira aí. A gente sai um pouco magoado, mas tá tudo bem. Não, mas já tá no nosso contrato de amizade. Não, é verdade. Há um limite, a gente passa por essas coisas. Há um limite. É por isso que a gente diz que é melhor você emprestar dinheiro do que dar intimidade. Dá dinheiro. Me manda um pix aí, então, que tá tudo certo. Melhor, né? Bota o pix no chat privado aqui. A gente, continuando, né? A gente vai ver na história de Sansão progredindo, né? Ou, sei lá, né? Evoluindo, né? Não sei, né? Depende do ponto de vista. Ele vai para Gaza, né? Tem relacionamento com outra mulher e tal. O pessoal persegue ele e ele, na sua demonstração de força, né? Dos seus braços, arranca os portões da cidade, sai carregando tudo. Então, é assim, algo impressionante, né? Excomunal, né? Assim como eu pego um arroz de 5 quilos no mercado, entendeu? Para ele, assim... Para ele era um portão, 2 portões, né?
Ele carregou por quilômetros. Eu não andaria os quilômetros, sem portão. Ele carregou. Você fala assim, não, arrancou, beleza, já mostrou a força, joga o portão do lado da mão, o cara continua. Não, vou levar embora. Se vou quiser, levar embora. Venham buscar aqui, ó. Venham buscar aqui, Belo Horizonte, eu vou deixar aqui. É algo impressionante. Mas o que me chama atenção muito é porque é de forma, você vai ver manifestada fisicamente, né, a frase de que muitas vezes a gente se apoia na força do nosso braço, né? É verdade. E Sansão fez muito isso, né? Apoiou na força do seu braço, né? Fazer isso literalmente e esquecendo que a força do braço dele não era dele, né? Exatamente. Como bem notado, é quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Sim. E você, com a sua experiência pastoral, como é que você tem visto a gente, né, os crentes andando, se apoiando na força do braço? Como isso tem impactado a vida do crente, a vida da igreja? Eu acho que isso realmente é uma luta de todos nós, né? Muitos cristãos têm a noção, talvez, de que a fé cristã diz respeito apenas ao que vai acontecer depois que eu vou morrer, para onde eu vou. Sem entender que a conversão, ela é o início de uma luta, de uma caminhada, em que nós seremos santificados pelo Espírito através da sua palavra, e tudo que nós fizermos vai ser pela força dele. Criar família, fazer carreira, cuidar do corpo, cuidar dos irmãos, cuidar dos pais. Tudo isso tem que ser feito na direção e força da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Jesus certa vez disse que sem mim nada podeis fazer. Mas a gente parece que não acredita muito nisso. A gente pensa assim, não, salvação beleza, mas esse probleminha aqui eu resolvo eu mesmo. Isso aqui eu não vou envolver Jesus, não. Sei lá se a gente acha que ele é muito ocupado e não está afim de ajudar, ou às vezes a gente fica com vergonha e pensa assim, não, essa treta aqui é minha, essa eu não vou nem pedir ajuda de Deus, não, que foi eu que me meti nessa enrascada aqui. Deixa eu resolver essa primeiro, depois eu vou falar com ele. Depois eu falo com ele a respeito, mas deixa eu resolver primeiro. Sendo que sim, é tudo na força do nosso braço, né? Claro que isso causa problemas. Primeiro, porque a gente não consegue. Segundo, que as pequenas coisas que a gente consegue, a gente acha que a glória é nossa. Então, quantos crentes tem vivendo por aí que acham que a família que construíram, ou as finanças sólidas que têm, ou o que for, foram eles que fizeram. Não foi Deus, não. Fui eu. Foi na força do meu braço. Sendo que Deus certamente usou o seu trabalho, o seu esforço, mas veio da mão do Senhor. E quando você não reconhece isso, você está que nem Sansão, achando que o seu braço vai te livrar da próxima, e da próxima, e da próxima. E não a misericórdia do Senhor. Eu lembro rapidinho, Dani, eu lembro muito de um texto que a gente sempre repete quando a gente vai fazer eventualmente uma palestra, quando a gente fala sobre mordomia. Acho que é Deuteronômio 8, quando fala lá, Moisés está falando ao povo, né, ao povo, falou assim, ó, não achem que na força de vocês, que vocês conseguiram essas riquezas, não acham que foi lá pela força do próprio braço que vocês conquistaram isso, só foi possível porque Deus permitiu, porque Deus colocou, porque Deus proveu, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, sobre mordomia, e a gente vê, e eu tô até com o livrinho dele aqui, fazer só um jabazinho de leve, mas não é nada. Jabá, para mim, não, tô falando para ele, né? Esse livro aqui do tio Nico, né, que fala sobre dinheiro e tal, e ele fala justamente sobre isso, sobre o aspecto da gente ser mordomo por direito de criação, porque Deus criou todas as coisas, e porque Deus capacita a gente para fazer as coisas. E a gente vê essa similaridade aí nesse caso, né, de que Deus que proveu força para Sansão. Às vezes a gente fica imaginando o Sansão sempre um cara ultra musculoso, gigante, de 2,5 metros, e às vezes não era. Eu não sei. Não era. Né? Assim, porque... não tem descrição. Não tem descrição sobre isso. E é interessante que às vezes tem, por exemplo, Saul, é dito que Saul era uma cabeça mais alta que os outros. Saul era um cara grandão. Um cara que todo mundo olhava assim, uou, olha esse cara aí. E diz que é bonito ainda, né? E Davi tem descrição, outros têm descrição. Eude era canhoto e tal, mas Sansão não, só que ele era forte. Talvez fosse que nem o Maui da Moana, assim, né? O Maui é um bom exemplo. É um bom exemplo. Andava com um gancho do tamanho do mundo, assim, para todo lado. Mas não. Talvez fosse um cara que justamente nesses momentos ele surpreendia todo mundo fazendo essas coisas sobrenaturais. Sim. O outro aspecto que me chama muita atenção nesse capítulo de Juízes é o encontro, né, de Sansão com Dalila, mas também no sentido da gente brincando com o pecado, né?
Porque Sansão vai levando as coisas para o limite, né? Ele vai testando o limite das coisas, o limite do pecado, né? E como isso serve de exemplo para a gente também, né? Em relação a como a gente lida. Porque a gente já tinha sido preso, né, pelos seus compatriotas, entregue. Ele já tinha causado uma destruição imensa, matança. Já tinha acabado de arrancar os portões da cidade porque estavam perseguindo ele. Então, assim, já era para ter aprendido, não era não? Já era para ter aprendido. Que é o que a gente pode dizer para todos nós pecadores, né? Já era para ter aprendido. E assim, ele vai, parece que ele vai esticando ali o limite. Até onde eu posso chegar? Até onde eu posso chegar? Meio que quase que criança mesmo, né? Até onde eu posso ir sem meu pai me dar uma bronca? Até onde eu posso ir sem isso aqui virar um castigo? E ele é isso. Até onde eu posso ir sem Deus, de fato, tirar a sua misericórdia de mim? Sim, ele sabe que os filisteus estão loucos para pegá-lo. Dalila fica fazendo aquelas perguntas. Conta aí da sua força. Como é que você pode ficar fraco? Não sei o quê. Tipo, Sansão. É brincadeira. Né? Essa Acorda, brincadeira. cara. Tô zoando, cara. Tô zoando. Então aqui, ó, tá cheio de filisteu aqui. Tá uma brincadeira. O bicho acorda todo amarrado, velho. Você acorda todo amarrado. Você fala assim, o que aconteceu? Não, eu tava brincando só pra ver se você conseguia escapar. Eu falei assim, cara, presta atenção. E eu não é que eu acho que Sansão estava sendo enganado mesmo. Sim. Eu acho que ele via, mas ele era tão confiante na capacidade dele de se livrar de encrenca que ele tava assim, eu gosto de Dalila, ela tá querendo me entregar pros filisteus, tô nem aí, se eles chegarem aqui eu mato tudo e fico com ela e é isso. E se ela quiser ir embora, vai embora também. Algo nessa linha, assim, né? A Bíblia não dá muito dos pensamentos dele, né? Mas imagina-se que era algo nessa linha de sempre resolver toda e qualquer treta. Por que não resolveria essa também? É impressionante, assim, só frisando, né? Como é impressionante esse limite que o Sansão vai, né? Assim como vocês falaram. Cara, ele vai confiando no próprio braço, né? Mas vai testando toda hora. Não, beleza. É uma corda nova. Não é isso, é aquilo. E ele parece que não se importa mesmo, né? Assim, mas é isso, é a nossa vida, né? Assim, é aquele fato, né? Como vocês falaram, assim, a gente já devia ter aprendido, né? E muitas vezes a gente vai insistindo nos erros aí diários, né, das nossas falhas. O problema é que uma hora Deus fala, chega. Né? E aí é a continuação da história, né? Que é o ponto onde aí Dalila, né, passa corta o cabelo, tira o fim, e aí foi o momento que a escritura deixa bem claro, e o espírito saiu dele. Exato. Parece que Deus quis deixar que o último aspecto do voto que ele não tinha quebrado ainda fosse quebrado. Sim. E aí ele fala assim, pronto, desobedeceu por completo. Agora eu vou deixar você experimentar as consequências dos seus erros. E Deus faz isso às vezes, né? A gente está aqui na igreja explorando 1 Reis. E algo parecido está por acontecer. A gente está no capítulo 10, indo para o 11, em que depois de vermos vários capítulos mostrando Salomão se saindo muito bem, fazendo coisas maravilhosas, começa a ver Salomão se entregando ao ouro e se entregando também às mulheres estrangeiras e logo aos deuses das mulheres estrangeiras, e daqui a pouco o Senhor vai permitir que as coisas comecem a dar mal. Isso é a disciplina do Senhor. E é importante ver que isso é a disciplina de amor dele para com o seu povo. Muitas vezes Deus permite que nós experimentemos a consequência da nossa tolice, do nosso pecado. Muitas vezes Deus nos livra, mas muitas vezes Deus fala assim, não, você vai experimentar um pouquinho disso aqui agora, para você aprender. Como um pai sábio e perfeitamente amoroso que ele é, ele deixa que a gente sinta essas dores um pouco. Não tanto quanto poderíamos, acho que vale dizer isso. Eu acho também. Deus não nos lança no inferno por isso, se fomos puridos em Cristo, mas ele permite, na sua disciplina, que a gente experimente um pouco disso para sermos trazidos de volta em amor. Posso só fazer um comentário, até fazer, inclusive, uma indicação aqui. Tem um sermão de um grande pastor, Emílio Garofalo Neto, na Consciência Cristã, que fala lá sobre quando Deus permite que a gente sangre. Nunca é um ataque, mas é um resgate. Exato. Eu ia até citar essa frase. Indico muito, hein? Essa pregação eu indico muito. Eu ia até citar essa frase do livro, que no livro essa frase me impactou também, né? Que o resgate divino envolve deixar Israel sangrar muitas vezes. Dani, assista essa mensagem. Sim. De verdade.
Assista. Eu vou acabar chorando, né? Eu chorei. Cara, eu chorei, cara. Até o Se você chorou, aí. eu vou entrar em coma, né? De desidratação. Mandem o SAMU. Mandem o SAMU. Eu vou avisar antes de começar o sermão. Você avisa o SAMU. Pessoal, em 45 minutos eu vou precisar de vocês aqui na porta. Exatamente. Mas não é brincadeira, não. A primeira vez que eu vi o Emílio, fui a semear, visitar, ainda era no Hotel Nacional. Foi a primeira vez que eu fui lá, fui visitar Bruno Martinello, né, um irmão nosso também. E aí tava lá vendo, o Emílio na sua fala mansa, não sei o quê, daqui a pouco eu... O Daniel. É por isso que fica aquele serviço médico lá atrás agora, né? É, claro. Tem um serviço médico que fica lá agora aguardando você chegar. Foi desse jeito, cara. Foi impressionante. Mas é uma bênção, é uma bênção. Uma alegria para mim. Vai lá, amor. Essa parte final e para depois a gente fazer o nosso encerramento. Foi ótimo, porque ele estava falando de Salomão, eu lendo o livro, fui lembrando disso e pensando, porque tem vários aspectos em Sansão que me lembraram Eclesiastes, né? Salomão falando em Eclesiastes. Eu queria te perguntar, como é que você imagina que seria um papo entre Sansão e Salomão? Porque eu acho que ambos têm algumas coisas, principalmente quando Sansão ali, e Salomão vai dizer que tudo que os olhos desejaram, ele não negou, enfim, como é que você acha que poderia ser um bate-papo entre os dois aí? Seria legal, né? Acho que dá até história isso aí, né? A gente podia pensar em Sansão assim, sei lá, mais novo, Salomão mais velho, os dois sentados assim, beira-mar, olhando para o mar, tomando um negócio gelado. Um olho para o outro assim e fala, você também fez, né? Você fez a mesma besteira, né? Deu o mesmo fim, não deu? Sabia. Eu sei. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que eles terminariam assim, sabe? Que nem Paulo em Romanos 7. Graças a Deus pelo nosso Senhor. Exatamente. E de certa forma, Sansão veio bem antes de Salomão, né? E Salomão certamente conhecia as histórias. E mesmo assim ele viu. E no fundo é isso. Nós também conhecemos as histórias. Elas nos foram deixadas para o nosso aprendizado também. Mas eu imagino esses dois aí que que tiveram da parte de Deus algo incomparável. Um a sabedoria e riquezas e o outro a força. E os dois meio que jogaram isso fora por amor aos que seus olhos viam. Isso é muito triste e ao mesmo tempo é um resumo da humanidade, né? De que nós somos aí. Quer fazer mais algum comentário, amor? Não, era isso que eu queria. Eu não vou ficar aqui dando spoiler do livro, até porque, mais uma vez, gente, adquiram esse livro. Maravilhoso, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, mas eu confesso que teve uma parte que me pegou muito, assim, que eu como, na minha história de vida cristã, né, eu sempre meio que fiquei, não vou dizer indignado, eu acho que é uma palavra forte, mas eu talvez um pouco inconformado, assim, de como Sansão, esse herói tão falho, ele é citado em Hebreus como um dos heróis, né? Assim, os exemplos, né? Assim, é impressionante, mas ao mesmo tempo a gente fica lembrando que isso não é meritório nosso, né? Isso. Não é pela quantidade de acertos e erros que nossa vida vai ser medida, mas pelo resgate do Senhor em relação a gente. Lógico que vai moldando o nosso caráter, enfim, mas não por nós mesmos, né? Sempre a ação dele, é o resgate dele. E eu só quero comentar uma coisa, assim, do livro, que aí, por isso que eu falo para você que está assistindo, adquirir esse livro, que me pegou muito foi a música que você utilizou nesse capítulo para falar sobre os heróis, né? A questão lá a música lá do... assim, me pegou muito, porque eu sempre gostei dessa música. E se você quer saber qual é a música, adquira o livro. A gente podia cantar os quatro aqui. Falta o playback aí, cara. Aí o cara pega e desliga o negócio do YouTube na hora. Na hora. Sai do YouTube depois dessa. Sai! E sempre, assim, das primeiras vezes que eu escutei essa música, eu fiquei, poxa, que música legal e tal. E quando você fez essa conexão, eu falei, caramba, é mesmo e tal. E comecei a pensar muito nisso. Mostrar que nós, se você olhar assim, todos os nossos heróis, né, todas as pessoas que nós vemos na Bíblia, como a gente já disse aqui nessa conversa, são pecadores, só Cristo mesmo que veio à Terra, que foi sem pecado, né? E muitas vezes a gente fica medindo, e eu confesso que eu já fiz várias vezes isso, tá? Tipo assim, nossa, Sansão olha o tanto que ele fazia. Sabe, você namorava de uma mulher
inimiga, matava não sei o quê, matava tanto e tal, e o Senhor escolheu Sansão para começar a libertar o povo, né? Então, como a gente tem que lembrar sempre que não é nós que conduzimos a história, não é na nossa inteligência, nas nossas astúcias e, enfim, pensamentos que a gente vai fazer e achar que vai encontrar a solução, mas sim Deus que conduz a história e que Ele que traz resgates para o povo do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, né, da forma que Ele quer. Então isso me pegou muito, assim, e eu falo que o capítulo 5 do livro me pegou, assim, bastante, viu? Legal. Foi muito impactante para mim. Acho que para todo mundo, acho que foi meio que unânime aqui o último capítulo ter sido assim, muito impactante para a gente. A história de Sansão é meio agridoce, né? Então a forma como você lidou em relação à morte foi o que me pegou, por exemplo. O que você falou a respeito da morte na vida dele ali foi o que me deixou mais impactado. Eu fiquei assim, mesmo, né? É mesmo, né? Tipo, deu um na minha cabeça, assim. Que legal, que legal. Mas eu também não vou ficar dando spoiler, né? Não precisa dar spoiler. Mas é muito interessante porque Sansão poderia ser descrito como um homem de dores que sabe o que é padecer. Sim. E alguém que foi deixado pelos seus próprios amigos, alguém que se viu sozinho e tudo que vem com isso. Então tem muitas diferenças para o nosso Senhor, mas tem muitas similaridades também. Uhum. Separado desde o nascimento para uma missão e assim por diante. Legal. Mais algum ponto? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Olha, que alegria começar esse quadro aqui no YouTube falando de um livro tão maravilhoso, de um assunto tão importante. A gente ainda tem mais um pedacinho da nossa conversa aqui, mas eu já queria agradecer, né, a disponibilidade. A coragem, né? Não sabe o que vai acontecer. É o primeiro de todos. Eu tô falando, a Silvia não pede uma oportunidade de dar um... Ela ficou brincando que vai ser um alívio cômico. Eu falei que não, mas ela faz um alívio cômico. Você entendeu? falou isso. Eu tô fazendo o que você mandou, meu querido. Eu sou isso? O bom é que ele sabe onde é que a gente tá. Qualquer coisa ele elimina todos nós. Mas para a gente encerrar, então, a gente até para se conhecer um pouco mais, e vocês nos conhecerem um pouco mais, você que está assistindo aqui, a gente vai fazer aquele, como o pessoal apelidou aí, muitos podcasts, entrevistas, enfim, aquele momento Marília Gabriela, aquele bate-bola, jogo rápido, que a gente fala uma palavra e a pessoa... traz alguma coisa, e a gente colocou algumas questões aqui que não só o Emílio, mas todo mundo aqui vai responder, até porque é o nosso primeiro encontro aqui. Então, nos próximos, aí vai ser sempre o convidado que vai dar essas respostas. E vamos lá. Eu vou começar aqui com minha querida digníssima, né? Então, começar aqui sendo cavalheiro. Então, meu amor, um livro sem ser de teologia. Não, eu preciso dizer que eu não sei brincar disso, isso é uma frustração familiar, porque os meninos amam fazer essas perguntas, eu nunca sei responder uma coisa só. Então dá para eu responder toda semana tranquilamente que vai vir uma coisa diferente, eu não sei. Tipo eu. Então, assim, vocês peguem essas respostas não como a resposta que veio na minha mente. Da semana. Tem várias, pode ter várias respostas corretas. Eu não sou boa nesse jogo. Mas é o livro o que você falou? Sem ser de teologia. Eu escolhi o John Grisham, Justiça a Qualquer Preço, mas poderia ser das capivarinhas também, que eu chorei com a capivara falando, e, enfim, não pode, tá vendo? Não posso, eu posso falar um, então vai ser esse. Vai falar um, falar dois logo, né? Vai lá, Dani. Livro sem ser cristão, né? Pode ser a trilogia dos Seus Anéis, pode ser 3? Pode. Pode ser a trilogia. Uma roubadinha mais. É uma grande história. Beleza. E você, Emílio? Cara, que nem Silvia, acho que essa resposta muda toda semana, mas nesta semana a minha resposta seria o meu livro favorito do ano passado, que é Irmãos Karamazov, que eu peguei para reler um pouquinho essa semana. Estava precisando reler alguns trechos e me pegou de novo ali o discurso junto à pedra e outras coisas que acontecem lá.
Dostoiévski, né? Dostoiévski. Esse está na minha lista de livros aí para eu ler, que eu sei que tem muitos... Eu lembro de você ter compartilhado tanto no Instagram quanto no Twitter vários trechos assim, bem impactantes, assim, né? Bem interessantes. É uma leitura lenta, porque ele realmente é um livro muito grande, com 1 bilhão de personagens e tal. Então, eu não recomendo que seja uma leitura assim a única. É sempre um livro que você está lendo ao lado, sabe? Está avançando com outros livros e toda semana avança um pouco nesse, que leve meses, não tem problema. Foi como eu fiz e funcionou bem. Legal, legal. Bom, o meu livro, ele é um livro menor e ligado à minha atividade profissional de finanças, enfim, é um livro chamado Boomerang, do Michael Lewis. Michael Lewis é um escritor norte-americano ligado a essa parte mais de finanças, e ele é um livro, assim, para quem quer entender um pouco da crise de 2008 sem economês. Então, traz várias histórias interessantíssimas, assim, de pessoas, por exemplo, na Islândia, que compraram diversos carros lá pelo boom, né, financeiro que teve na época, e que pela crise que se arrastou também, e que aconteceu lá em 2008, o pessoal começou a incendiar os carros, explodir literalmente os carros para ver se conseguia o valor do seguro de volta, para ver se ganhava algum dinheiro para sobreviver. A ganância foi tanta que eles estavam fazendo até isso. Então, é um livro recheado de histórias assim muito legais. Então, é um livro sobre a crise de 2008, mas com um olhar mais de história, de cultura. Assim. Eu indico esse livro assim, para qualquer pessoa. E eu falei, Michael Lewis é um escritor assim, muito gostoso de ler para quem quer ler finanças sem aquela coisa mais técnica. Assim. Ele é um contador de histórias muito bom mesmo. Quando você falou Boomerang, achei que ia ser tipo o segredo, assim, sabe? Mentalizar, né? De vai e volta. Um povo que fica falando que isso é física quântica. Ai, meu pai. Eu fiquei meio preocupado, mas que bom que você O cara já ia marcar um gabinete para amanhã. Porque a ideia é justamente isso, porque a crise de 2008 nada mais é do que uma consequência de ganância, né? O pessoal só criando coisas e depois devolveu tudo para elas, aquilo que elas criaram, coisas que não tinham. Talvez Castelo de Areia seria um nome melhor, entendeu? Mas ficou Boomerang. Bom, vamos lá, meu amor, livro de teologia. Eu vou falar Ego Transformado, do Tim Keller. Legal. Boa. Pequenininho, mas assim que... Acho que tem que ler semestralmente, pelo menos. Pega pesado. Vai lá, Dani. Estudos do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones. Livraço também. Muito bom. Gosto muito. Eu vou botar nas institutas, pois eu estou fazendo uma releitura, inclusive com o pessoal da igreja. Às vezes a gente tem feito alguns encontros presenciais para discutir a leitura. E é desses livros que sempre que eu volto a ele, eu li na época de seminário, muitos anos atrás, mas que ele é sempre melhor do que eu lembrava que ele é, sabe? Calvino combina erudição com piedade, com frases memoráveis, e para mim é muito bom mesmo. É um clássico da teologia aí que é imortal. E é mais fácil de ler do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que vai ser um horror de ler e tal. Nada, se você pegar uma boa tradução é uma delícia. Legal. Eu ainda não li. Preciso ler. Preciso ler. Bom, vocês vão falar que eu estou puxando o saco, mas para mim isso é filtro solar. Olha, não é por nada não, mas assim, eu conto nos dedos da minha mão esquerda, nem das duas. Porque eu sou canhoto, né? Então, eu conto nos dedos livros que me fizeram orar tanto, pensar tanto e chorar tanto. Então foi impactante na minha vida, e eu lembro que a Silvia viu, né? Quando eu estava terminando de ler o livro, eu não queria parar de ler, eu estava chorando na cama, assim. Então, era ficando órfão. Ele ficou assim mesmo. E tanto que esse livro é tão especial para mim que assim, a Silvia queria ler, eu falei, não, vamos comprar outro.
Porque as minhas anotações estão lá, tudo rabiscado e tal. Não dá nem para ler um texto mesmo, de tanta zoada que está em cima do risco, pintura. E tudo borrado de lágrimas. Sugiro que você escreva uma comédia aí, porque o chororô aqui tá demais. Bom, vamos lá. Uma música cristã. Gente, olha só, é cada coisa. Eu vou falar. Thiago João no barquinho, é isso. Boa. Eu vou falar Não Há Um Sequer da Dorte, porque é uma música que ela fez parte da trilha sonora da virada de chave teológica da minha vida. Legal. Poxa, que legal. Eles sabem disso, será? Eles sabem que a gente gosta muito e especialmente o Davi gosta demais. Inclusive, ele já ganhou um CD da Dort especial. Já. Que legal. O Davi, eu te comentei já contigo, assim, o Davi é um mini adulto, entendeu? É uma alma ele velha, gosta de discutir teologia, gosta de músicas mais profundas, inclusive até de rock dos anos 80, internacional, assim, e tal. Ele é diferente. Vai lá, Dani. Eu vou para Shepherd of My Soul, Rivers and Robots. Esse eu não conheço. Vou colocar tudo na descrição do vídeo. Lembrando que assim, essas músicas a gente vai criar uma lista no Spotify e vai compartilhar com o pessoal. Ótimo. A gente vai criando. Toda vez que a gente tiver um convidado, a gente vai formando essa listinha. Bacana. A que eu tenho ouvido esses dias é uma que se chama What Nobody Should Know, o que ninguém devia saber, de um cantor cristão chamado Andy Squires, em que é um profundo lamento que ele escreveu quando um amigo da igreja foi assassinado num assalto e tal. E é um profundo lamento, bem parecido com coisas que Jó diria sobre nós não estamos entendendo, Senhor, nós precisamos da sua graça. É o que What Nobody Should Know. Nós aprendemos o que ninguém devia saber. É bem legal a música. Legal. Bom, a minha música, talvez a Silvia já até imagine, é Sparrows, do Corey Asbury, que é uma música que fala ali bastante de Mateus 6, ali, da gente se sentir cuidado por Deus, de Deus ser o nosso provedor e tal, e por que a gente fica preocupando com amanhã, sendo que Ele cuida de nós. Então é uma música que eu tenho gostado e tenho escutado bastante. Como a Silvia falou, assim, essa é a minha música da semana, talvez do mês, mas talvez amanhã, quem sabe, possa ser outra. E uma música não cristã que faz parte aí da sua caminhada, da sua vida, meu amor. O hino do Palmeiras tocado pelo Matheus Assato. Acabou, gente. Pode desligar. Galera, acabou. Um abraço. Sabe bem o que vem pela frente. Mas, gente, ficou maravilhoso ele tocando isso na guitarra, vocês têm que ver. Olha, é difícil, mas eu escolhi o Todo Azul do Mar do Flávio Venturini, que foi do nosso casamento. Boa. Não tocou o hino do Palmeiras no seu casamento? Jamais, corintiano, né? Mas às vezes eu queria fazer de surpresa para você, cara. Esse acesso à banda ficou com ele, eu não fiquei com muito acesso à banda, eu devia ter pensado nisso. Ele foi sábio. Foi esperto. Talvez tivesse acontecido exatamente. Não casou enganado, sabia com quem estava casando, né? Então... Eu tenho o Matheus Assato lá no casamento tocando o hino. Eu vou fazer 15 anos de casado agora, quem sabe na renovação. Sabe. Vamos falar isso no Twitter, a gente marca ele. O casal aqui tá fazendo. Vai que o cara vem, né? Vai lá, a minha é Caravan, do Duke Ellington, mas na versão do filme Whiplash. É um jazz. É maravilhosa essa música. Eu gosto bastante. Esse Matheus filme adora também. Esse é um filmaço. Matheus pega as baquetinhas aqui e fica assim. Esse é filmaço. Eu dei nota 10 para esse filme. Esse filme é muito bom. Esse filme é bem legal. Inclusive, já usei algumas cenas dele para mostrar para minha filha, falando assim: tá vendo? Você acha que o papai é bravo? Olha só. Se eu tivesse tacado um prato na sua cabeça, aí. Podia ser muito pior, né? Mas é real. Eu tenho ouvido esses dias muito uma que se chama She's a Rainbow, dos Stones. Ela tá na minha playlist aí por alguma razão, tá o tempo todo. É uma musiquinha deliciosa, mais melódica deles do que metalzão deles. Mas She's a Rainbow. Desde que ela voltou à minha mente assistindo Ted Lasso, ela voltou aqui ao coração. Legal. Bom,
eu escolhi uma música assim que toda vez que ela toca, eu paro para escutar e eu não consigo escutar sem cantá-la, que é Oceano do Djavan. Para mim é uma música que assim, ela, para quem não sabe da história, ela estava engavetada essa música. A filha dele descobriu que essa letra que ele estava fazendo e tal, e foi lá e falei, poxa, pai, por que você não continua essa música e tal, não sei o que, ele meio que tinha desistido, e foi lá, ele concluiu a música e para mim, assim, é uma das músicas mais marcantes da história, para mim, né, claro. E nossa última pergunta aqui, para a gente fechar, um evento bíblico que você gostaria de ter presenciado? Cara, que difícil isso, né? Não precisa ser, não precisa colocar em ordem de importância. Ninguém vai. Né? Eu queria ter presenciado vários, é isso. O problema é responder só uma coisa. Essa que é a coisa ruim do jogo, entendeu? Eu falei a criação, porque deve ter sido muito louco ver as coisas se formando, assim, ao som da voz de Deus. Eu fiquei imaginando isso. Acho que eu queria ter visto isso. Eu vou para pouquinho depois, que é na hora da queda, porque eu queria gritar assim, não! Serpente não fala! Serpente não fala. Não, mas falando sério, eu queria estar no momento da multiplicação dos pães, assim. É sempre um momento que me intriga. Deve ter sido eu acho bem interessante. Deve ter sido. É uma manifestação de glória e poder simples, mas ao mesmo tempo incrível. Sim. Né? Ela sempre me faz parar. Quando eu leio, eu paro para pensar assim, o que foi isso aqui? Não, é um grande momento mesmo. E o que me vem à mente é, depois da ressurreição, o encontro de Jesus com os discípulos ali na praia. Que eles comem juntos e tal. Eu fico imaginando como deve ter sido gostoso aquele momento conversando. Assim, eles olhando assim, tipo, gente... Sim. O que eu separei aqui, que acho que desde criança eu me impressiono, e até hoje, só de imaginar, para mim ainda continua sendo impressionante, como Deus é impressionante de fato, lógico, mas é a abertura do Mar Vermelho, gente. Eu fico imaginando, eu falei, cara, que coisa louca, cara, que deve ter sido, assim, sabe? O pessoal perguntando, e agora, né, o que vai ser feito e tal, não sei o quê. E, nossa, gente, eu fico só imaginando, e isso me impressiona até hoje, entendeu? Não sei como foi a novela da Record, se alguém perguntar, não sei como é que foi o efeito especial, porque eu não vi. Não vi, nem quero ver. Não vi. Eu vi o filme 10 Mandamentos lá, o antigo, lá acho que dos anos 50, 60, não sei. Tá. Achei que era esse agora. Não. Mas isso me impressiona realmente assim até hoje. Sim. Bom, pessoal, assim, eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui do nosso querido pastor Emílio Garófalo Neto. É Garófalo que fala, né? É sim. E sem acento. Sem acento. Então, beleza. Eu gosto de escrever o nome das pessoas corretinho, tal, na hora de escrever lá no YouTube tá certinho. E Emílio também sem acento, já que você não vai... eu já vi, eu vi que eu falei assim, se no livro tá sem acento dos dois, deve ser sem acento, né? Ser, né? Isso mesmo. Então, pessoal, assim, muito obrigado pela sua presença, tá? Pelo seu tempo, em servir a gente, e servir a quem está assistindo. Muito obrigado por tanta dedicação à exposição da Escritura, que Deus continue te abençoando, te capacitando, e assim, sou muito grato a Deus por estar próximo, né? Temos sido muito impactados com a sua vida, com as exposições domingo após domingo, e há tanto tempo que a gente já escuta, né, amor? Então, que Deus te abençoe e te guarde, tá? E, pessoal, comprem um livro. Quer falar mais alguma coisa no final, Emílio? Alguma palavra? Quer falar sobre romance, contar pra gente? Como é que é? Contar assim, uns spoilerzinhos leves. Eu agradeço pela oportunidade, e para mim tem sido uma bênção contar com vocês aqui na igreja também, e poder andar ao lado de vocês. É uma honra para mim. E espero que o livro seja proveitoso aí para a galera. Quem pegar para ler, tire proveito espiritual disso. Alguma palavra, meu amor, Daniel? É isso, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve, deixa nos comentários. Aperta o sininho.
Aperte o sininho, assiste até o final. Isso, faz tudo, né? Todo o pacote, né? A liturgia do YouTube, como diz o Mauro Meister. Liturgia do YouTube. Só agradecer mesmo, foi um momento incrível, né? Muito bom poder estar aqui com você, batendo esse papo. Muito bom. Obrigadão, Emílio, pelo tempo, pela disponibilidade. E realmente por ser bênção na nossa vida e na vida da igreja, né? Como um todo, né? Porque o seu alcance, graças a Deus, é um alcance nacional, quiçá mundial, né? Vai saber, né? Como é que o pessoal está ouvindo isso aí fora. Onde que Mas vai chegar? tem sido uma bênção. Valeu, queridos. Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Então, não se esqueçam, tá? Então, acompanhem os próximos vídeos que sairão e até mais. Tchau. Tchau, tchau.